Shalom, líderes do avivamento. Hoje vamos aprender na lição 1 sobre princípios bíblicos. Raciocinar, relacionar e aplicar. Você que está com a apostila, abra na lição 1. Vamos iniciar a leitura. E não nos conformeis com este século. Não transformais essa relação da vossa mente para que experimentais qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Esse texto está lá em Romanos 12, 2. Vamos para a introdução. Viver por princípios bíblicos é a maneira mais perfeita que alguém pode ter para alcançar uma vida cheia de graça, alegria, satisfação e vitória. Os princípios bíblicos nos asseguram duas realidades. Não há nenhuma situação provocada pela carne, pelo mundo ou por Satanás que seja suficiente e forte, o qual o nome do sangue de Jesus não possa transformar. Essa base você pode encontrar lá em Romanos 8, 31 ao 37. Entraremos na batalha de maneira mais segura e vitoriosa. Viver por princípios bíblicos é a manifestação sincera e pura de adoração ao grande Rei que se renova a cada instante das nossas vidas. Então, para a gente viver nos princípios bíblicos, temos que ser sinceros e estar sempre em adoração ao nosso Rei, né, que é o Senhor. E as nossas forças se renovam a cada instante da nossa vida. Vamos aprender o que é princípios bíblicos. Princípios vem da palavra do grego arquê, que significa origem de tudo, aquilo aonde uma causa procede, verdade primeira. Princípios bíblicos são ensinamentos básicos, verdadeiros, internas, que estão na palavra de Deus e devem ser aplicadas em cada área das nossas vidas, familiar, escolar, etc. Eles treinam nossa mente para que possamos discernir o bem do mal, o certo do errado. Quando se praticam os princípios bíblicos, as bênçãos de Deus se estabelecem nas nossas vidas, na vida do homem, assegurando-lhe a trajetória próspera e bem procedida. Então, quando praticamos os princípios bíblicos, as bênçãos de Deus, ela vem sobre nossas vidas. E assim, a nossa vida fica próspera e bem sucedida. Amém? Vamos ao segundo ponto. Por que precisamos viver por princípios bíblicos? É necessário conhecer a história, a origem escrita por Deus. Para cada um de nós, é necessário isso. Conhecermos a história original escrita por Deus. Só é possível quando vivemos os princípios bíblicos, que são verdades eficazes e infalíveis para nos respaldar no cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Princípios bíblicos nos levam a viver plenitude de Deus para a nossa vida e nos assegura a cumprirmos as promessas de Deus. Amém? O terceiro ponto, vamos conhecer as características dos princípios bíblicos. As características é válido para todos os que praticam. A base bíblica está lá em Mateus 7, 24. Anote aí que é muito importante. Válido em todo o tempo. Marcos 13, 31. Válidos em todo lugar. Deuteronômios 28, 3. Válido para todo o procedimento. 2 Timóteo 3, 16. Vamos ao quarto ponto, que fala sobre resultados de uma vida por princípios bíblicos. Para ter uma vida por princípios bíblicos, devemos ter a mente renovada, discernimento espiritual, fluir do Espírito Santo, vida ajustada em todas as áreas, mudança de estilo de vida. Vamos aprender no quinto ponto aqui, mudando o seu estilo de vida. Se possível, uma mudança de estilo de vida se caminhamos passo a passo para a santidade. Para isso, precisamos compreender que o maior inimigo de uma vida santa e irrepreensível é a nossa própria carne, e o que há um complô maligno, uma espécie de conspiração satânica para afastar a todos do mover do Espírito. Então, o nosso maior inimigo é a nossa própria carne. E se nós estivermos alimentando a nossa carne, nós nos afastamos nos afastamos do Espírito, né? O Espírito não habita dentro da gente quando a carne reina.
Trilhar o caminho da santidade é uma satisfação pessoal que fala de sacrifício à carne e ter resultado na presença genuína de Deus. Santidade não é emoção. Santidade é um fruto gerado pela atitude de todos aqueles que decidem viver por princípios bíblicos e cada determinado em permanecer transformado. Então, santidade não é um sacrifício. Santidade é um fruto, né, que é gerado pelas nossas atitudes e faz com que a gente permaneça na presença de Deus e o Espírito, ele age dentro da gente. Amém? Começamos o processo de santidade quando decidimos nos separar do mundo, romper com as velhas atitudes e comportamentos. Quanto mais estamos separados das corrupções mundânicas, mais nos chegamos a Deus e nos tornamos semelhante a Cristo. A base, Romanos 12, 1. Anote. A santidade fortalece, harmoniza e alimenta o nosso espírito, alma, corpo, nos tornando como lugar agradável para a habitação do Pai e vasos perfeitos para fluir da vida e do poder de Deus. Amém? Então, quando estamos em santidade, nós nos fortalece e nós nos alimentamos de coisas boas. E o nosso espírito, ele fica perfeito, né? E a gente flui da vida e do poder de Deus. Deus oferece a sua ajuda, o seu favor para todos aqueles que desejam lutar pela sua santidade em Cristo Jesus. Tem as bases bíblicas aqui, lá em Filipenses 12, 2, 13 e 1 Tessalonicenses 4, 3. Você pode ler e você vai ver aqui sobre o fluir do Espírito na nossa vida. Vamos ao ponto 6. Quais são os princípios bíblicos? É o caráter, a mordomia, semear e colher, autogoverno, soberania, individualidade, união, aliança, né? E vamos aprender cada um deles. O primeiro ponto é o caráter. Você pode ver na sua apostila que temos textos base, né? Na sua apostila tem, por exemplo, Gênesis 1, 26, 1 Coríntios 6, 9, 11, 1, Gênesis 5, 16, versículo 21 e 1 Pedro, capítulo 1, versos ao 16. Mas nós vamos aprender lá, cada um vai ter aqui uma base e nós vamos estar aprendendo no decorrer da aula. Inspiração. Faça o homem e a sua imagem conforme a vossa semelhança. Gênesis 1,16. Quando Deus criou o homem, teve um sonho, formar a sua imagem e a sua semelhança. Ser imagem e semelhança de alguém é ser parecido de tal ponto de ser confundido com sua pessoa. Deus queria que sua obra-prima fosse parecida com ele, em todas as coisas, inclusive no caráter. E quando determinamos a sua obra, olhou e viu que era muito bom. Viu? Por isso, Deus queria que a sua obra-prima fosse parecida com ele, inclusive no caráter, no nosso caráter. O que é caráter? Caráter é um conjunto de qualidades, defeitos e hábitos que cada indivíduo tem. Geralmente ouvimos dizer, fulano não tem caráter, ou quem faz isso é alguém sem caráter. Na verdade, caráter todo mundo tem, todos nós temos caráter, pois são qualidades e defeitos ou características próprias de cada pessoa. A questão é, o caráter é bom ou é mau? Vamos aprender. Vamos aprender as características de um mau caráter. De maneira geral, é o hábito da mentira, do engano, da rebeldia, da desobediência, da falta de respeito para com o próximo, da falta de amor, da falta de temor ao Senhor, da agressividade, da violência, do roubo, da inveja, etc. Tem vários outros exemplos sobre mau caráter. Podemos dizer que ensinamentos está ligado à obra da carne. Aqui tem um versículo chave, você pode também estar estudando na sua Bíblia, anote aí. Gênesis 5, 16, versos 21. Agora vamos aprender as características de um bom caráter. Podemos associá-los do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5,
22:3, que diz: fruto do Espírito é o amor, é o gozo, é a paz, é a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Né? E quais são os hábitos do bom caráter? É a bondade, a cordialidade, a amabilidade, integridade, honestidade, mansidão, bondade, paz, alegria, amor, vontade, justiça, retidão em tudo que faz. Esse deve ser o caráter do cristão, de alguém que conhece a Jesus e procura viver segundo a palavra de Deus. Amém? O desejo de Deus é formar a imagem e a natureza de Jesus dentro de cada um de nós, tornando-se a cada dia mais parecido com Ele. Para isso, o caráter de Jesus tem que ser impresso, imprimir e colocar em algo uma marca profunda, assim como quando levamos uma camiseta para que seja impresso uma gravura ou frase. O que Deus quer fazer e colocar dentro de nós é o caráter de Jesus e imprimir em nós uma marca única para que os outros os olhem para nós, para o nosso comportamento, possam ver que somos filhos de Deus e que nós brilha a glória do Pai, que a santidade está nas nossas vidas. Amém? Então agora vamos à segunda característica, que é a mordomia, né? A mordomia, vamos falar. A inspiração está lá em Gênesis, capítulo 2, o versos 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. O que é mordomia? Administrar, cuidar, tomar para si a responsabilidade sobre algo ou alguém, preservar a integridade de algo ou alguém. Antes de Deus criar o homem, preparou toda a terra para recebê-lo. Deus preparou a alimentação, a segurança, tudo que o homem precisava para viver na terra. Depois de tudo pronto, criou o homem, obra-prima da sua criação, e colocou no jardim do Éden, local que ele preparou para receber a sua imagem e sua semelhança. E como proprietário de todas as coisas do universo, Deus deu ao homem a responsabilidade de cuidar de tudo que ali havia, para cultivar e guardar a terra que havia sido preparada para ele. Essa mesma responsabilidade Deus deu para cada um de nós, deu para mim e deu para você. Né? Por exemplo, de preservarmos a natureza, de não poluirmos o meio ambiente, jogar lixo nos rios ou nas ruas, de administrar o nosso tempo usando da melhor maneira possível, sem desperdiçar com coisas que não edificam. Devemos priorizar o tempo com o Senhor, orando e lendo a palavra de Deus, a Bíblia. Amém? Então, ele também deu de cuidarmos dos nossos dons e dos nossos talentos, porque cada um de nós temos dons e talentos que Deus nos deu. De cuidarmos dos nossos discípulos, das nossas células, de tudo que envolve o reino de Deus. Amém? Somos mordomos de Deus, precisamos entender que tudo que temos foi Ele que nos deu. Se queremos comer o melhor desta terra, vamos ter que saber administrar aquilo que Ele nos tem dado. Se formos fiéis ao Senhor, Ele nos suprirá em tudo segundo as suas riquezas e glórias. Então, muitas vezes a gente fala que a palavra de Deus diz que devemos comer o melhor dessa terra, né? Mas a gente devemos administrar aquilo que o Senhor tem dado para nós, para a gente merecer usufruir daquilo que Deus tem dado para nós nesta terra. Amém? Vamos falar agora em semear e colher. Né? Esse ponto falou muito comigo quando eu estava estudando a Bíblia e eu creio que vai falar com você. Né? A inspiração está lá em Gálatas 6, 7b. Né? Anote aí. Semear e colher, quando Deus colocou o homem na terra, deu-lhe uma ordem: de toda a árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comereis. Está lá em Gênesis 2, 16, 7. Né? E a continuação desse versículo: pois no dia que eu comereis, certamente morrerás.
O que o Senhor disse para nós? O Senhor estava dizendo ao homem que caso resolvesse desobedecer a ordem dada, receberia a consequência do seu ato. Qual é essa consequência? A morte. Se comesse, morreria. Essa é a lei da semeadura e da colheita. Tudo o que plantamos, certamente colheremos da mesma proporção. Então tome muito cuidado, né? Porque o que a gente planta, a gente colhe da mesma proporção. Se nós olhamos o nosso redor, nosso dia a dia, veremos claramente esse princípio. Por exemplo, tem alguns exemplos. Se estudarmos, aprendemos a tirar boas notas. Se respeitarmos ao próximo, as pessoas, seremos respeitados. Se buscarmos o reino de Deus e as suas justiças, as outras coisas vos serão acrescentadas. Se desobedecemos, recebemos correção. Lá no livro de Oséias, capítulo 8, 7, lemos que aquele que semeia vento, colhe tempestade. E o que é semear vento? O que é semear vento? É quando usamos palavras grosseiras, de desobediências, de atos agressivos. Por isso, precisamos tomar cuidado com tudo o que falamos ou fazemos, porque vamos colher os frutos dos nossos atos. Então, temos que ter muito cuidado quando falamos, porque nós iremos colher da mesma proporção, como foi falado. Um fariseu, doutor da lei, perguntou certa vez a Jesus qual era o grande mandamento. Jesus lhe respondeu que o primeiro grande mandamento era amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo vem ligado ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Está lá em Mateus 22, capítulo 37 ao 39. Qual a reação desta palavra com semear ou colher? Simples. Tudo que eu quero que faça a mim, terei que fazer com os outros. É muito simples. Tudo que você quer para você, você tem que desejar para o seu próximo. Amém? Você quer ser amado? Ame. Quer ser respeitado? Respeite. Quer ser abençoado? Abençoe. Quer ter prazer? Viva em paz com todos. Amém? Tudo que você quiser que os outros façam, faça você primeiro, pois tudo aquilo que você semear colherá o fruto segundo a tua espécie. O fruto é o resultado da semente. Cuidado com o que você está semeando. Amém? Essa foi a primeira parte da nossa aula, né? Vamos já começar a segunda parte. A segunda parte da nossa aula, vamos continuar, né? Vamos falar agora sobre o quarto ponto, que é autogoverno. O texto básico é Provérbios 25, versos 28. A inspiração: tomou, pois, o Senhor teu Deus e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar. Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 15. Governar significa ter domínio e autoridade sobre algo ou alguém. Autogoverno, domínio próprio. Quando Deus criou o homem, deu a ele uma capacidade que só o ser humano tem: relacionar para decidir. Todos os animais criados por Deus são motivos pelos instintos de sobrevivência, de procriação, de alimentação e etc. O homem não, o homem pensa, raciocina e decide. Tendo esse entendimento, podemos dizer que autogoverno é a capacidade que o homem tem de controlar o seu comportamento e as suas atitudes em casa, na escola e em qualquer lugar que estiver. Amém? Por exemplo, Salomão, em toda a sua sabedoria que Deus lhe deu, disse que o homem que não sabe se controlar é semelhante a uma cidade que não tem muros para guardá-la. Assim, isso é não ter proteção. Assim é o homem que não controla os seus impulsos. Como podemos entender estes princípios das nossas vidas diárias? Simples. Quando não sabemos controlar nossas atitudes, estamos expostos a resultados nas nossas ações. Por exemplo, se não sei controlar a minha língua, não levo desaforo para casa
E cada vez que alguém faz ou diz algo que não gosto, respondo na mesma maneira, ou seja, transgredindo a palavra de Deus, que diz: a palavra branda desvia do furor, mas a palavra dura suscita a ira. Lá em Provérbios 15, versos 1, está essa passagem. Autogoverno é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. É o fruto do domínio próprio. Gálatas 5, 23. Quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, ele nos ensina como governar, agir em cada situação. Ele mesmo coloca as palavras em nossa boca. Quando o Senhor colocou Adão e Eva na terra, deu-lhe uma instrução: de toda a árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Este era o teste para o autogoverno de Adão e Eva, mas eles não souberam dominar seus desejos e desobedeceram à instrução, trazendo assim o pecado e o afastamento de Deus. Então, quando a gente desobedece às instruções de Deus, faz com que o pecado nos afaste da presença do Senhor. Amém? Precisamos compreender que em todos os lugares existem regras que foram feitas para serem cumpridas. Por exemplo, em casa, no trabalho, na igreja, na faculdade. Mesmo nas brincadeiras existem normas, não é verdade? E ninguém está incinto a cumpri-las. Quando temos domínio próprio, quando temos autogoverno, somos capazes de cumprir as regras sem dificuldade, mesmo que muitas vezes não gostamos. Isso é desobediência. Muitas vezes nós não gostamos das regras, né? Das regras da nossa casa, do nosso trabalho. Nós temos horário de chegar, horário de sair, da igreja, né? Nas atividades da igreja, da faculdade. Muitas vezes nós não concordamos, mas nós temos que ser obedientes, né? A verdadeira obediência está em obedecer exatamente quando não concordamos. Somos capazes de respeitar nossos pais, professores, pastores, bispos, apóstolos, mesmo que às vezes as atitudes deles não sejam o que esperamos. Somos capazes de dominar nossa língua para não falarmos o que não devemos. Autogoverno não se consegue sozinho. Precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a vencer a nossa carne. Entendeu? Então, o autogoverno não conseguimos sozinhos. Temos que ter o Espírito Santo de Deus. Temos que estar sempre conectado com o Pai, tá? Para vencer a carne. Vamos falar agora sobre o quinto ponto, que é soberania. A base está lá em Êxodo 15, o versos é o 18. Segundo o dicionário, soberania quer dizer poder supremo, autoridade moral, autoridade do soberano, qualidade ao estado do que é soberano. O princípio da soberania nos ensina que Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o soberano, o supremo soberano de todo o universo. Ele é o criador de todas as coisas, em todo o universo. Tudo existe porque ele as faz e elas contribuíram a existir enquanto ele sustentar. Por que nós nascemos? Por que o sol só aparece de dia? Por que as estrelas que estão no céu não caem nas nossas cabeças? E quantas outras centenas e milhares de perguntas podemos fazer, para as quais os homens buscam um monte de resposta na ciência, mas a única resposta está na soberania de Deus. Deus é assim e faz. Por quê? Para que pudéssemos contemplar a sua maravilha e conhecermos o seu poder e a sua majestade. Por exemplo, lá no Salmo 139, nos versículos 1 ao 4, podemos nos maravilhar com Davi, quando fala do poder da soberania de Deus nas nossas vidas. Ele diz que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele conhece o nosso pensamento, sabe quando nos deitamos e quando nos levantamos, conhece todos os nossos caminhos e antes mesmo da palavra chegar à nossa boca,
Ele sabe que vamos falar. Ele sabe todas as coisas, pois é onisciente. Amém? Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Em Provérbios 5:3, Salomão nos fala que os olhos do Senhor estão a todo lugar, contemplando a todos, tudo aos maus quanto aos bons. Este Deus que sabe todas as coisas, antes mesmo que elas aconteçam, e também externo, como diz o nosso versículo-chave. Ele reina e reinará para sempre. Ele é o Senhor do tempo e do espaço. Ele está em todo lugar, pois é onipresente. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, ele sabe de tudo. Aprendemos nos primeiros princípios que nosso caráter deve ser o caráter de Cristo. Se realmente Cristo vive em nós, não teremos dificuldade em reconhecer que Deus é o Senhor de nossas vidas. E ao precisarmos tomar qualquer decisão, buscamos primeiro a direção nele, pois já vimos que Jesus não fazia nada sem antes consultar a Deus, pois sabia que tudo estava debaixo do controle do Senhor. E assim somos nós, temos que pedir direção a Deus em tudo, porque o controle está nele, tudo está nele. Vamos falar agora sobre o sexto ponto, que é individualidade. É muito forte esse quesito também, preste bem atenção. Inspiração, está lá em Romanos 12, 4, 8. Porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma situação. Assim também somos nós. Quantos muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, a graça que nos foi dada. Em Gênesis 2:20, a Bíblia diz que Adão deu nome a todos os animais que havia na terra. Isso implica a individualidade de toda a criação, mesmo com uma imensa verdadeira de espécie. Então, o que é individualismo? É a identidade de cada um. Cada um de nós temos uma identidade. Deus criou todas as coisas com identidades distintas. Cada um é um. Identidade fala das características que são específicas de uma pessoa, de um ser ou de alguém ou de alguma coisa. Como podemos entender isso? O texto de Romanos 12, do 4 ao 8, diz que em um corpo existem vários membros e cada um deles tem uma função específica. Assim somos nós como corpo de Cristo. Cada um tem o seu lugar, a sua função e o seu valor. Cada um de nós tem o seu valor. Amém? Deus, quando criou o homem, deu-lhe características particulares que só ele tem, diferente de todas as outras criaturas. O homem pensa, decide e sonha. E embora todos nós, seres humanos, tenhamos uma estrutura física semelhante, como cabeça, tronco, membros, coração, fígado e etc., tenhamos ações iguais. Nós andamos, falamos, dormimos, comemos, somos totalmente diferentes uns dos outros. Temos personalidades diferentes, pensamentos, reagimos de modo diferente uns dos outros. Isso é individualidade. Embora parecidos, somos únicos nesta terra. Deus fez cada um o seu universo único. Não existe ninguém igual a você. Diferente de Deus, você e eu somos pessoas distintas, alguém especial. E Ele olha especificamente para mim e para você. Deus, em seu sublime trono, no meio de uma multidão, olha para cada um de nós como alguém único e especial. Você é alguém especial, você é alguém único e especial aos olhos do Senhor.
Precisamos aprender com isso que as pessoas são diferentes umas das outras, têm histórias diferentes. Alguns são mais rápidos, outros mais lentos. Umas falam mais, são mais sociáveis, outras mais caladas e extraídas, tímidas. Podemos levar ainda em consideração a cultura de cada povo, de cada região, pois os costumes são diferentes. Diante disso, precisamos respeitar a todos, compreendendo as dificuldades e os limites de cada um. Então, a gente devemos respeitar, ninguém é igual. Se você vê uma pessoa calada, você tem que respeitar o lado dela. Às vezes você tira a brincadeira com alguém, a brincadeira santa, porque aquela pessoa te dá espaço, para te dá liberdade. Mas quando você vê uma pessoa fechada, você tem que saber respeitar, porque não somos iguais, somos todos diferentes. Amém? Vamos ao 7º ponto, né? Para fechar a nossa aula de hoje, que é a inspiração, que a nossa aula é união, pacto e aliança, né? Então a inspiração, finalmente, a inspiração está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. União. O que é união? Ato ou defeito de unir, adesão, confusão, contato, aliança, casamento, aproximação, ligar, estabelecer comunicação entre, ligar efetivamente, conciliar. Você já parou para admirar como Deus é criativo? Quantas espécies de animais existem? E os vegetais? Vamos aprender aqui, ó. As formas, as cores, os aromas, os sabores são realmente fantásticos. E nenhum é igual ao outro, mas todos, para substituírem, precisamos estar em harmonia. Vivemos em conjunto, uns dependem dos outros. Como você viu aí, as formas, as cores, os aromas, os sabores são realmente fantásticos e nenhum são igual ao outro. Mas precisamos estar em harmonia, porque precisamos um dos outros. Em Romanos 12, capítulo 12, verso 5, o apóstolo Paulo diz que, mesmo sendo muitos, somos um corpo em Cristo e membros um dos outros. O que isso quer dizer? Que precisamos um dos outros, que apesar de sermos diferentes, necessitamos um dos outros e praticamos respeitos uns aos outros, como parte do corpo de Cristo. Como o apóstolo Paulo fala, nós somos um corpo e precisamos um do outro, tá? O que é mais fácil? Carregar um peso sozinho ou dividi-lo com alguém? É claro que é mais fácil quando dividimos a carga com alguém. Moisés, por exemplo, descobriu isso na batalha contra Amaleque. Cada vez que Moisés levantava o braço, Israel vencia, mas quando seu braço cansava e abaixava, Israel era vencido. Vendo isso, Arão e Ur colocou uma pedra para que ele se sentasse e ambos seguraram a sua mão para que não abaixasse. E assim Israel venceu a batalha. A união nos incentiva a realizar grandes obras, como Neemias, quando edificou os muros de Jerusalém e convocou o povo para trabalhar, todos juntos, um protegendo ao outro, um ajudando ao outro. Está lá em Neemias, capítulo 4, versos 16 e 17. Vimos anteriormente o princípio de semear e colher, que tudo o que queremos e que os outros nos façam, temos que fazer primeiro. O princípio da união nos ensina que devemos procurar conviver com o outro em harmonia, tendo em nós o mesmo sentimento de amor, de paz e de misericórdia. Como Jesus tinha olhado para cada uma pessoa ao nosso redor, com respeito e vendo nela a imagem e semelhança de Deus.
Se estivermos unidos em Cristo, obedecemos a todos os princípios bíblicos, entendemos que nele seremos bem-sucedidos em todos os projetos. Como viver por princípios bíblicos? Nós, alunos que estamos aprendendo, precisamos entender nós, alunos que aprendemos, entender que alcançarão este estilo de vida se cumprirmos os dois passos abaixo relacionados. Quais são esses passos? Meditar e aplicar. Meditar, descobrir em Deus e na sua palavra quais os princípios bíblicos a serem aplicados. Lá em Salmos, capítulo 1, versos 2, diz: Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Devemos meditar na palavra de dia e de noite sem cansar, e assim podemos viver nos princípios bíblicos. Aplicar praticamente os princípios bíblicos indicados na meditação da sua vida diária. Lá em Mateus 7:24 diz: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Amém? Então, tudo que a gente aprendemos, vamos à conclusão. O que é princípio bíblicos? O que é princípios bíblicos? São ensinamentos básicos, verdades externas que estão na palavra de Deus e devemos ser aplicados em todas as áreas das nossas vidas. Isto é princípios bíblicos. E o que é viver por princípios bíblicos? É uma maneira mais perfeita que alguém pode ter para alcançar uma vida cheia de graça, alegria, satisfação e vitória. E como viver por princípios bíblicos? É uma manifestação sincera e pura de adoração ao grande Rei que se renova a cada instante das nossas vidas. Que a gente venhamos viver esses princípios bíblicos e venhamos praticar o que a gente aprendemos nesta aula de hoje. Amém? Eu quero dizer para vocês que o inimigo, ele não quer te tirar de dentro da igreja. O inimigo, ele quer te derrubar dentro da igreja, ele quer te envergonhar. Então vamos viver os princípios bíblicos, vamos caminhar realmente com Jesus lado a lado. Amém? Que Deus abençoe a todos, um abraço e bons estudos.